Muito bom dia, obrigada a todas e a todos pela vossa presença e por esta ação de sensibilização. Doutora Sofia, muito obrigada. Eu vou fazer uma breve apresentação da nossa oradora. A doutora Sofia Abreu é licenciada em Educação da Infância pela Escola Superior de Educação de Maria Ulrich. Há 26 anos, após enfrentar um cancro da mama, decidiu dedicar-se àquilo que mais importa, a família, os filhos e o apoio a quem passa pelo mesmo. Desde 2026 é voluntária no movimento Vencer e Viver da Liga Portuguesa contra o Cancro, onde partilha força e esperança. Acredita que a informação e a detecção precoce podem salvar vidas. Em 2015 foi distinguida em Pequim com o Prémio Internacional Thérèse Lasserre Award, em reconhecimento pelo seu compromisso em transformar a dor em caminho de superação e pelo empenho em promover ativamente a sensibilização e detecção precoce do cancro da mama. Muito obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada. Olá a todas, obrigada por este convite, tão simpático convite e por esta simpática plateia e pelos que um dia ou daqui a uns tempos me irão ouvir. Eu espero ser o mais clara possível, vou ser o mais clara possível e estarei sempre disponível para colocar questões. Terão que ter em conta que não sou médica, não sou da área da saúde. Sou uma sobrevivente de longa data de cancro de mama, sim, já tive cancro de mama há 26 anos e sou voluntária praticamente há 20 anos na Liga Portuguesa contra o Cancro. Depois fui tendo mais responsabilidades, hoje sou a coordenadora do movimento Vencer e Viver, que é aquele grupo da Liga Portuguesa contra o Cancro que dá apoio às mulheres com cancro de mama. E por isso, ao longo da minha vida, fui aprendendo, fui tendo mais conhecimento e é isso que me permite estar hoje aqui em frente a todas vós, ou todos, sim. Sabe que eu estava a olhar para as primeiras filas e vi senhoras e depois de repente levantei os olhos e vi senhores, por isso todos, apesar de que a tendência vai ser falar muito no feminino, porque o grupo do Vencer e Viver é formado por mulheres que tiveram cancro de mama, por isso é formado por mulheres. E eu falo muito no feminino, mas isto é para todos, está bem? E muito obrigada, vamos dar início. Sou voluntária na Liga Portuguesa contra o Cancro e no mês de outubro o mundo, no geral, tirando aquelas pontes do mundo que não têm tempo, nem oportunidade, nem possibilidade de olhar para estes problemas, todo o resto do mundo sensibiliza para a detecção precoce do cancro de mama. E o que é que podemos fazer, o que é que podemos saber mais, e é isto que vamos falar aqui hoje, de uma forma informal, porque me podem interromper, podem fazer perguntas, mas de uma forma, a informação tem que ser a melhor e a mais atual. Isto é que importa, porque quando eu fui operada há 26 anos, sabia-se umas coisas que hoje a medicina evolui todos os dias e por isso hoje sabe-se muito mais, não é? Então, antes de começarmos, mesmo aqui, eu a falar para todas vós, todos vós, vai ser difícil hoje. Não. Acho que não ficamos preocupados. Somos todos. Então, pensem daquilo que sabem e que já ouviram. Quem pode participar no rastreio de cancro de mama? Pensem, podem escrever, porque mais para a frente vamos ver as perguntas. Isto não é um concurso, mas vão ficar a ver e vão estar mais atentas. Então, mulheres entre os 50 e os 69 anos com sintomas, mulheres entre os 50 e os 69 anos sem sintomas, mulheres entre os 45 e os 74 sem sintomas, mulheres entre os 45 e os 74 com sintomas, ou toda a população entre os 45 e os 74 anos sem sintomas. Escolham a vossa hipótese, guardem na vossa, porque mais à frente vamos ver a resposta. Outra questão. Que apoios disponibiliza a Liga Portuguesa contra o Cancro à pessoa com um diagnóstico de cancro de mama? Pagamentos de medicamentos, próteses mamárias, cabeleiras e mangas, consultas de psico-oncologia, aconselhamento jurídico, movimento de entreajuda que dá apoio emocional e material, ou todas as respostas anteriores.
Escolham a vossa pergunta e guardem a vossa resposta. Escolham a vossa resposta. Então, nós estamos hoje todos aqui reunidos porque estamos em outubro e é aquela época do ano em que as pessoas estão mais sensibilizadas para o cancro da mama. E bem, porque não podemos falar sempre que quisermos, mas foi escolhido a nível internacional e nasceu nos Estados Unidos, porque houve a Susan Komen fez uma corrida e associou o cor-de-rosa, que antes disso não estava associado ao cancro de mama, associou o cor-de-rosa. Mais tarde a companhia Estée Lauder percebeu que aqueles lacinhos que já existiam há muitos anos, os lacinhos amarelos e os lacinhos encarnados, na altura era da SIDA, podiam se associar ao cancro da mama. E foi aí que teve todos esses lacinhos que vocês têm, nasceram pela mão da companhia Estée Lauder, que ainda hoje tem uma sensibilidade enorme e faz campanhas internacionais para sensibilizar as mulheres. E hoje em dia todos nós, quando vemos um laço cor-de-rosa, sabemos que estamos a falar de cancro de mama. E para que é que isto serve? Serve para alertar, serve para sensibilizar, para informar, e eu espero que todos saiam hoje daqui com mais literacia em saúde, mais informados, mas para mim, para a Liga, mas para mim é muito importante que não saiam assustados, está bem? A informação toda é importante e não temos o objetivo de assustar, não sou nada assim, não privilegio nada isso, é saber informar para tomar as decisões certas se tiverem que tomar, está bem? Ou fazerem o melhor pela vossa saúde, que isto também é muito importante. Há pequenas coisas que todos sabemos, mas que às vezes não fazemos, ou porque estamos distraídos, ou porque a vida é muito acelerada, ou porque ainda não parámos para dizer, não, é hoje que eu vou fazer isto, ou é hoje que eu tomo esta decisão. E é para benefício próprio e de todos os que vos rodeiam, porque o cancro não é uma doença de uma só pessoa. Quando chega a uma pessoa, atinge a família inteira, não é? E por isso nós temos que ser responsáveis por nós e pelos outros. Então, já disse que não sou médica, já disse que não sou da área da saúde, por isso a minha linguagem, perdoem-me, não é propriamente a mais técnica, mas vos garanto que é a mais acessível. Todas vão compreender aquilo que eu vou dizer. Então, o cancro de mama pode surgir, pode começar em qualquer parte da estrutura anatómica da mama, sim. Maioritariamente começa nos canais de leite materno ou nas glândulas produtoras de leite materno, mas pode começar em qualquer parte da mama, e é quando as células estão sempre a reproduzirem-se, e quando surge uma anomalia, por norma, o nosso sistema mata aquela célula. Mas quando isso não acontece, ela começa a reproduzir-se e o cancro de mama reproduz, vai-se dividindo, vai aumentando. Pode ser um crescimento rápido ou lento, e na maioria dos casos de cancro de mama é lento, por isso é que vamos ver mais à frente que as mamografias são recomendadas que sejam feitas de 2 em 2 anos, é o intervalo que é aceite. Então, esse crescimento lento permite que haja, assim, tempo para detectar num ano ou daqui a 2 anos. É por isso que se faz de 2 em 2 anos. Mas, se houver alguma suspeita, vamos ver mais à frente o que é que temos que fazer, ou algum sinal de alerta, chamam-se sinais de alerta. Então, se este cancro começa, se esta célula começa a multiplicar-se e o nosso sistema não a debelou e ela continua a crescer, então forma-se um tumor, que há tumores malignos, há tumores benignos, mas aqui estamos a falar do cancro, que é um tumor maligno. E se ele começa a crescer, depois temos que o detectar. E quanto mais atempado, melhor para a nossa sobrevivência. Porque quando o cancro cresce, não é? O tumor cresce, nós temos vasos sanguíneos, temos vasos linfáticos e o cancro pode sair da zona da mama, passar pelos gânglios linfáticos e pode ir através da corrente sanguínea ou da linfa, pode ir para outras partes do corpo e começam a ir para outros órgãos. E isto chama-se cancro à distância, não é? É um cancro metastizado e a partir do momento em que há um cancro metastizado, essa pessoa vai ser tratada o resto da sua vida. E por isso os médicos não querem encontrar cancro, não é? Não querem que uma mulher tenha cancro de mama, nem um homem, não é? Mas não querem que uma mulher tenha cancro de mama. Mas, havendo cancro de mama, os médicos querem detectar o mais cedo possível,
para que os tratamentos sejam menos invasivos, menos agressivos e que a mulher tenha uma sobrevida grande e com qualidade de vida. E por isso é importante detectar e evitar que o cancro metastatize para outros órgãos. Então, aqui é um slide que fala de incidência e mortalidade, mas porque eu sou como sou, vou-vos dizer que, apesar de a incidência e a mortalidade não está a crescer. Vai crescendo, sim. A incidência, sim, está a crescer. Mas também há aquela dúvida. É pelos estilos de vida? É porque os métodos de diagnóstico são muito melhores e detectam muito mais cedo? Ainda não temos respostas concretas para isso, mas o mais importante de tudo isto é perceberem que hoje em dia a taxa de sobrevivência é cada vez maior e por isso é que nós vemos grupos de mulheres sobreviventes de cancro de mama todos os dias, que se organizam, que fazem caminhadas, que fazem palestras, que se encontram. Porquê? Porque a taxa de sobrevivência no cancro de mama é realmente muito grande. Quando detectado atempadamente, não é? Se uma mulher evita ir ao médico, não vai, foge do médico, não vai às consultas, não vai ao rastreio, quando for ao médico, provavelmente os médicos não terão nenhuma hipótese de a salvar. Mas aí não dependeu da equipa médica, nem do sistema de saúde, foi da própria pessoa. Nós somos os primeiros a tomar conta de nós, está bem? Temos que ser os primeiros e depois fazer o que é preciso. Existem fatores de risco, sim, que aumentam as probabilidades de se ter cancro de mama. E eles dividem-se em não modificáveis e os modificáveis. Os não modificáveis é aqueles que não dá, não é? Ser mulher. Nascemos mulheres e seremos mulheres até ao fim da vida. Mesmo que haja outras transformações, o nosso ADN é de mulher, está bem? E por isso, o facto de sermos mulher aumenta em muito a probabilidade de vir a ter cancro de mama, porque tem a ver connosco, com as nossas hormonas de mulheres, não é? 1% dos 9.000 casos que surgem anualmente em Portugal, e é provável que o número seja maior porque as nossas contagens estão sempre um bocadinho atrasadas, não é? 1% ocorrem em homens. É preciso os homens também saberem que podem ter cancro de mama, porque têm glândula mamária. Não está desenvolvida, mas têm. E às vezes os homens sentem um carocinho e o médico desvaloriza, é um gângliozinho que está aumentado, desvaloriza, e às vezes o diagnóstico no homem é mais tardio por causa disso. Os homens não participam no rastreio de cancro de mama, porque não se justifica, porque é uma percentagem muito pequena e são razões médicas para isso acontecer. Também tem que haver um grande número de população, uma doença a acontecer num grande número de população para que se justifique que haja um rastreio organizado, senão não se fazem. E por isso, os homens também têm cancro de mama. A idade, ou seja, a idade é para qualquer pessoa. O nosso corpo comporta-se de uma maneira quando nós somos mais jovens, conforme vamos envelhecendo, as células também vão envelhecendo e a probabilidade de haver um cancro em idade mais avançada, idosa, sénior, a palavra que vocês gostarem de usar, é maior, aumenta as probabilidades. Por isso, como a nossa esperança de vida está a aumentar muito e que bom, também aumenta a probabilidade de virmos a ter cancro por causa disso, por causa da idade. As células envelhecem e podem começar a ter mais erros. E o organismo pode não conseguir matar esses erros. E então desenvolve-se o cancro. E por isso, ser mulher e a idade aumenta bastante a probabilidade de ter cancro de mama. A partir dos 40, 50, aumenta muito. E depois, bem para a frente, normalmente dá-se quando estamos na altura da menopausa, há aqui, na minha linguagem, uma ebulição de hormonas, então há aqui umas mudanças muito grandes. E é quando, maioritariamente, surgem os casos de cancro de mama. Mas pode haver em novos e pode haver em bem mais velhos, está bem? Não há idade para ter cancro, qualquer idade pode ser, mas há um grupo em que se concentra o maior número de casos. Depois, a genética também aumenta,
5 a 10% dos casos podem ser genéticos. Penso que todos terão ouvido no BRCA1, BRCA2, quando foi o caso da Angelina Jolie, onde que tornou isto assim um bocadinho mais conhecido. Mas há outra parte que também aumenta muito, que é a história familiar. Há famílias que têm um historial muito grande de cancros e especificamente de cancros de mama. Há muitos cancros que não estão relacionados, há outros que estão relacionados. Mama e ovários estão relacionados, depois há outros cancros que não estão diretamente relacionados com a mama, está bem? Não é porque a família teve toda que a pessoa aumenta a probabilidade de ter cancro de mama. Provavelmente não. Mas se uma família tem muitos casos de cancro de mama, é provável que a probabilidade de terem cancro de mama seja maior. E a história pessoal. Eu já tive cancro há 26 anos. A probabilidade de eu vir a ter um segundo cancro é maior do que qualquer uma de vós vir a ter pela primeira vez. São as probabilidades, está bem? Eu espero não voltar a ter. Mas eu sei que tenho que ser seguida de outra forma. Desde que eu tive cancro de mama, eu sou seguida anualmente, faço mamografias anuais. Não é recomendado para uma pessoa que não tem suspeitas ou razões, não faz todos os anos, faz de 2 em 2 anos. Muda muita coisa e muda também a forma de ser seguida e acompanhada, está bem? E depois, a história reprodutiva também tem influência. Uma mulher que não teve filhos, que não amamentou, que teve o período, a idade muito precoce ou que teve uma menopausa tardia, pode aumentar a probabilidade, estamos sempre a falar de probabilidades, está bem? De ter cancro de mama. E depois podemos falar dos fatores modificáveis, e aqui cabe a todos nós. É uma questão de querer, está bem? É força de vontade, está bem? A ingestão de bebidas alcoólicas, a inatividade física, a obesidade e o consumo de tabaco. 40% dos casos de cancro poderiam ser prevenidos ao evitar a exposição a estes fatores de risco. Por isso, tem a ver com o nosso querer, força de vontade. Também há um fator de risco que é modificável, apesar de que eu acho que é questionável, porque tem a ver com a terapêutica hormonal de substituição. Aqui há uns anos, todas as mulheres, quando chegavam à fase da menopausa, os médicos propunham terapia hormonal de substituição para diminuir os efeitos da menopausa. Os calores, a irritabilidade, a falta de sono, o que seja. Os estudos verificaram, não é, de que aumentaram os casos de cancro de mama nessas mulheres que tinham sido expostas à terapêutica hormonal de substituição. Então, hoje, sabe-se muito mais e, por isso, uma mulher, quando está à idade de menopausa e tem os efeitos muito exacerbados, deve falar com o seu médico e deve medir os prós e os contras, bem? Para ver se é sim, se é não. Eu não tomo nada, já perguntei ao meu médico, durmo mal, tenho calor, aquelas coisas. Perguntei ao meu médico e ele disse, se conseguir aguentar, eu preferia que não tomasse nada, ou que não fizesse nada. A minha irmã, eu vou falar algumas vezes da minha irmã. A minha irmã, eu sou a mais velha de 3, a minha irmã é do meio, é mais nova do que eu, começou muito mais cedo do que eu, com uns sintomas exageradíssimos, e ela é professora de Educação Física no 2º ciclo, era um esforço para ela levantar-se porque não dormia, estar com aquelas crianças o dia todo também era um esforço muito grande, e ela, não sei se posso usar esta expressão assim, olha, peço desculpa, ia dando em maluca, pronto, é uma expressão, peço desculpa. E então, foi ao médico e eu disse, tens que dizer que tiveste uma irmã que teve cancro de mama aos 32 anos de idade. E ela disse isto à médica e a médica fez assim, encostou-se atrás, cruzou os braços assim, já sei, a sua irmã não quer que tome nada. E ela disse, não, a minha irmã não disse isso. Disse para eu falar consigo e conversar consigo, tendo com este conhecimento, o que é que eu posso fazer por mim? E ela toma algumas coisas, que eu não sei o que é, toma algumas coisas e a vida dela melhorou muitíssimo. Temos sempre que pesar os prós e os contras, quais são os riscos, mas a vida dela não estava a ser boa. Então, tiveram que tomar uma decisão. E ela é seguida, se calhar, muito mais próxima do que seria outra mulher que não teve uma irmã com cancro de mama. Por isso, se chegarem a essa altura, a essa fase, falem com o vosso médico. Não é um não redondo, não é um sim sem pensar. É uma decisão tomada com consciência. E o que é a importância da detecção precoce? Porque é que é tão importante estarmos aqui a falar? Porque é que é tão
eu vou usar a palavra importante outra vez, falar e fazer estes alertas. É porque realmente a detecção precoce aumenta a taxa de sobrevivência, reduz a necessidade de tratamentos agressivos, melhora a qualidade de vida e proporciona um melhor prognóstico. Quanto mais cedo, mais probabilidade temos de tudo isto acontecer. Então, o cancro de mama é uma doença multifatorial. O que depende de nós e o que pode ser feito para prevenir. A prevenção pode ser prevenção primária, que é isto que está a acontecer aqui hoje, que são as ações de sensibilização, é aquilo que cada um pode fazer por si, e a prevenção secundária, que é participar nos rastreios quando chegar à idade. Esta obrigação, ponho em aspas porque ninguém é obrigado a nada, não é? Mas há uma obrigação para nós próprios, para a nossa pessoa, de fazermos o que é melhor para nós. E, com o que sabemos hoje, a medicina sabe que participar no rastreio, nomeadamente no rastreio de cancro de mama, que é aquilo que nós estamos a falar, existem outros rastreios, depois, quando chegar à idade, farão outros rastreios, mas vamos nos concentrar no rastreio de cancro de mama. A nível europeu, a recomendação é que uma mulher participe no rastreio de 2 em 2 anos, é de base populacional e foi alterado desde o ano passado para este ano a idade, foi aumentada a idade, porque cada vez mais há casos em mulheres mais jovens, então alargou-se a idade de rastreio e passou a ser dos 45 aos 74 anos, que antes era dos 50 aos 69, está bem? Alargou-se, aumentou mais cedo e até mais tarde. Porque uma mulher, hoje com a maior esperança de vida, as mulheres continuam vivas e bem vivas, com muita dinâmica, com muita qualidade de vida, muito ativas em sociedade e era como se fosse, pronto, aos 69 fechava-se o rastreio e os médicos esqueciam, é como se a mulher deixasse de ter cancro de mama aos 69 anos. Não é assim, o corpo não sabe que essas contas existem, por isso o cancro pode se desenvolver em qualquer idade, está bem? Há mulheres de 80 anos que vão ao Vencer e Viver pedir ajuda porque tiveram cancro de mama aos 80, aos 81, aos 82, o que seja. A pessoa tem que estar atenta. Então, pensem aí um bocadinho o que é que podem fazer de tudo o que já ouviram, pensem para vocês, não sei se alguém quer verbalizar o que é que pode fazer. Eu não vou fazer estas perguntas. Pensem para vocês, é importante, pensem para vocês aí em casa, ou na escola, ou onde estiverem. Então, o que é que podemos fazer? E isto sim, aqui é que eu quero que vocês prestem atenção a tudo, mas isto é, assim, é aquelas decisões que são pessoais e que só depende de vocês, está bem? Minhas senhoras e meus senhores, só depende de vocês. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Há a recomendação daquele copo de vinho tinto diariamente, é bom para o coração, houve estudos para isso, mas hoje em dia, especificamente para as mulheres, porque há uma medida para o homem e para mulheres, porque há realmente uma diferença entre corpo de homem e corpo de mulher, as mulheres têm menos tolerância ao álcool e o recomendado hoje em dia é que a mulher não beba álcool, bem? Pois cada uma fará o que quiser com essa... Eu também faço o que eu quero com esta informação, mas cada uma faz o que quer. Mas a recomendação é esta, é 0 álcool. Temos que praticar exercício. O exercício ajuda a prevenir cancro, ajuda a que sejamos mais saudáveis, ajuda a ter mais mobilidade, ajuda a ter mais músculos que são os que seguram o nosso esqueleto e a nossa pele, não é? Tudo. Por isso, praticar exercício de forma regular e adequado a cada condição física. Pode-me dizer, eu não posso saltar. Não salte, ande, nade. Estão a ver? Adaptem à condição física, à idade e ao gosto. Se eu não gosto de ir ao ginásio, não adianta inscrever, não adianta pagar a mensalidade. Tenho que procurar algo que eu gosto. O que é que eu gosto? Gosto de passear 1 hora todos, dia sim, dia não, com as minhas amigas. Vou passear 1 hora, dia sim, dia não, com as minhas amigas. Gosto de jogar badminton. Vou jogar badminton. Procurem aquilo que gostam. Normalmente empurro o passeio do cão
para todos os membros da família para eu não fazer. Não, vou passar a ser eu a fazer e vou passeá-lo 1 hora por dia. Coitadinho do cão. Não, é bom para todos, está bem? Porque os cães também engordam, não é? Por isso, procurem as coisas. Imagine, trabalham neste edifício, tem elevadores. Não usem os elevadores, usem as escadas. Ai, os meus joelhos. Subam um andar, não subam 2 ou 3, não contei quantos edifícios, quantos andares tinham. Subam. Quando chegarem a casa, não vão carregar, se não forem carregadas, subam do elevador, deste elevador. Não venham até à porta do edifício, não parem na paragem mais próxima de casa ou deste edifício. Parem uma paragem antes, andem um bocadinho. Vão ver? São pequenas coisas que nós podemos fazer, está bem? E que podemos alterar. Não tenho tempo para fazer exercício, então vou fazer estas mudanças. Em vez de ir de elevador, vou de escadas. Poupam energia, mexem os músculos, está bem? Tabaco. O tabaco é mesmo, esse então é que é mesmo zero. Zero. Qualquer tipo de tabaco, aquilo que nós chamávamos de cigarro, que nós chamamos de cigarro, e estes novos cigarros, os cigarros eletrónicos, é zero. Zero mesmo, está bem? Língua, boca, dentes, laringe, faringe, esófago, estômago, rins, bexiga, fígado, tudo. Tudo é afetado pelo tabaco. O tabaco é causador de não sei quantos tipos de cancro. Faz mesmo mal. Tá bem? Lembrem-se de mim. É que eu às vezes faço estas sessões e depois saio e estão lá fora. E mais uma coisa. Não fumem. Mas quem para mesmo assim insistir em fumar, não fumem à porta dos edifícios. Vocês não imaginam. O fumo entra normalmente para dentro dos edifícios e as pessoas que não fumam estão todos os dias, são os fumadores passivos. E eles um dia podem desenvolver cancro, nunca fumaram, mas podem desenvolver cancro por causa do tabaco de outras pessoas, do fumo de tabaco de outras pessoas. Tenham essa sensibilidade, não fumem ao pé de edifícios, está bem? E cuidado com as roupas de quem tem filhos, porque as toxinas ficam nas roupas e podem ser absorvidas pelas crianças, está bem? Eu sou muito rígida com este assunto, peço desculpa. Mas tenho mesmo que sensibilizar. Ter uma alimentação saudável, equilibrada e variada, todos nós sabemos, a nossa roda dos alimentos, é terem atenção que temos que comer um pouco de tudo. Usem os legumes e a fruta da época, normalmente são até os mais baratos, por isso usem e abusem de frutas e legumes, comam os cereais, arroz, farinha, as batatas, o feijão, o grão, as lentilhas, tudo isso deve ser variado. Cozinhem com azeite, a gordura mais saudável, mas não é preciso ser muita. Comam peixe, comam carne, diminuam a quantidade de carne vermelha, mas comam a carne vermelha, privilegiem as brancas. O peixe que seja variado. Os laticínios são importantíssimos. Têm alguma intolerância? Procurem saber se podem consumir laticínios sem lactose. Protejam a vossa saúde com aqueles conhecimentos que nós hoje temos, todos, mas façam uma alimentação variada. O prato, o mais colorido possível, porque é uma forma de termos frutas e legumes. Está bem? Água. Água é o centro, está bem? É o centro da roda dos alimentos. Temos que bebê-la de manhã mal acordamos, temos que ir bebendo ao longo do dia, 1,5 litro, 2, isso é tudo. Pronto, mas devemos beber muita água. Está bem? Amamentar, quando temos leite e quando é possível, mas privilegiar a amamentação. Claro que às vezes a pessoa não pode, ou porque não produz leite, ou por alguma razão. Isso é uma coisa. Agora, não amamentar porque não se quer, vamos evitar estas ideias, porque a amamentação é bom para o bebê e é bom para a mãe, em todos os aspectos. E procurem ter mais literacia em saúde. Hoje é um dia para isso, mas há outras formas também de ter literacia em saúde e por isso, quanto mais soubermos, melhores decisões tomamos. O que fazer novamente? Pensem mais um bocadinho. Agora já falei muito. Agora pensem, agora vou fazer eu um desafio. Uma coisa do que ouviram e pensaram, ai, não faço nada disto, vou tentar fazer, vou passar. A partir de hoje vou tentar fazer. Quer que seja, guardem para vós. Está bem? Uma coisa, ou muitas, mas uma coisa de cada vez é mais fácil, está bem? Então, o que podem fazer? Participar no rastreio, não é? Nas unidades móveis, vamos falar sobre isto.
Quais são as vantagens de realizar o rastreio de base populacional? Eu não sei se todos têm noção do que é um rastreio de base populacional. É quando, no nosso caso é o Sistema Nacional de Saúde, tem que proporcionar às mulheres portuguesas entre os 45 e os 74 anos, tem que proporcionar a mamografia gratuita. E a base populacional é o quê? Quem estiver inscrito no centro de saúde da sua área de residência recebe uma carta, porque isto está tudo protegido pelo sistema RGPD, está bem? Pronto. Mas recebe uma carta porque o sistema nacional, as ARS dão as informações à Liga Portuguesa contra o Cancro, que envia a carta, uma carta convite em que diz: a senhora Maria está convidada para participar no rastreio de cancro de mama no dia tal, no local tal, está lá escrito onde é que é, e diz quais são as condições para que a pessoa vá fazer, porque há algumas condições que têm que ser respeitadas, já vamos falar disso mais à frente. Este rastreio, apesar de serem unidades móveis, tem todas as condições, e eu até arrisco a dizer, melhores que alguns locais onde se fazem mamografias, porque os médicos e os técnicos são especializados e só fazem aquilo todos os dias. Há 2 médicos que fazem a leitura das mamografias em separado, chama-se leitura cega porque não sabem o nome, não sabem nada, em separado, e quando têm dúvidas de alguma coisa, conversam. E depois, quando têm dúvidas, também há um espaço a seguir, também a mulher é chamada a seguir, mas, ou seja, 2 médicos vêm em vez de ser um, não é? E depois, este rastreio é monitorizado e auditado, está bem? As mamografias são feitas em 2 anos, o histórico é armazenado pela Liga Portuguesa contra o Cancro, mas isso tudo é monitorizado. E depois há uma maior rapidez entre o diagnóstico e o tratamento, porque a pessoa, se houver uma suspeita que se confirma que é cancro, que é positivo de cancro, a pessoa é encaminhada para a sua hospital de referência. A pessoa pode dizer que quer ir para ali ou quer ir para ali, ou a Liga indica pode ir para este hospital ou para este hospital, a pessoa vai e como é encaminhado pelo rastreio, o processo normalmente inicia-se mais rapidamente. Então, quem é que pode participar no rastreio de cancro de mama de base populacional? Está bem? Estamos a falar de base populacional. Não estamos a falar da nossa ida ao médico e que fazemos uma mamografia esporádica, não é? Porque, imaginem, a pessoa pode ter um historial pessoal, pode ter um historial de família, pode ter alguma suspeita, então vai ao médico e o médico decide se vai fazer ou não a mamografia antes desta idade. Isto não impede que o médico decida. Hoje em dia há muitos médicos que mandam as pessoas mais novas, pedem uma mamografia, imagina uma pessoa de 35 anos. Para quê? Para ficar de referência para mais tarde. Não é para começar com aquela idade, é para guardar. Vamos guardar, fica de referência. Alguns médicos fazem isto. Por isso, estamos a falar do base populacional, que é não apresentar qualquer alteração na mama, é estar assintomática. É ter entre 45 e 74 anos. Não podem ter próteses mamárias. Nunca ter sido diagnosticada com cancro de mama. Lembram-se que eu disse que eu não participo no rastreio, porque eu já tive cancro de mama. Não ter feito mastectomia, ou seja, não ter retirado uma mama. E não ter feito mamografia nos últimos 6 meses, porque se a pessoa esteve com o seu médico de família ou ginecologista, não interessa, e já fez uma mamografia há menos de 6 meses, não vai repetir, não há necessidade, não é? De ter novamente uma incidência de raio-x na mama. Mas se não está dentro deste período e se reúne estas condições todas, então sim, devem participar, porque é seguro, é de referência e tem excelentes profissionais a fazê-lo, está bem? E se conhecerem alguém que esteja na dúvida, recebi esta carta, não sei o que é, achas que devo fazer? Digam que sim, está bem? Então, lembram-se da pergunta? Quem pode participar no rastreio de cancro de mama? Lembram-se? Agora já sabem a resposta certa? Qual é que é? Assim. Sem sintomas, não é?
Com sintomas, o procedimento é outro, não ficamos à espera pelo rastreio, vamos ter com o nosso médico e perguntar o que é isto que eu estou a sentir, porque é que eu tenho esta alteração, o que seja, não é? Está bem? Com sintomas, vamos ao médico. Sem sintomas, participamos no rastreio com intervalos de 2 em 2 anos, está bem? Então, como é que é feito o convite? É a tal carta que recebem em casa, dirigem-se naquele dia, se por alguma razão não puderem naquele dia, àquela hora, a carta tem telefones, tem indicações para onde devem telefonar, falar com as assistentes e combinar outro dia, está bem? Não é, não tenho tempo, não vou. Não façam isso. Podem alterar, está bem? E eu já expliquei isto tudo, ou seja, os centros de saúde partilham a informação das mulheres que estão inscritas, está bem? Às vezes vocês podem mudar de casa ou podem não estar inscritas por alguma razão, não vão receber a carta. Mas se estão inscritas, vão receber a carta. Há mulheres que ainda não receberam porque como a idade mudou, não é? Era dos 50 aos 69 anos, as dos 45 aos 50 e dos 69 aos 74 podem não ter recebido nos últimos anos. É natural. Mas agora, depois é assim, foi aqui há 2 anos, agora volta aqui novamente, está bem? Passaram 2 anos, volta. Ou até pode lá voltar, mas está com um grupo de mulheres, porque é uma zona que é de muita população, então pode partir e faz, num ano faz esta parte destas mulheres, no outro ano faz a outra parte, e depois, está a ver, é de 2 em 2 anos para si ou para si, mas está lá todos os anos. Diga. Relativamente à inscrição nos centros de saúde, agora está muito na moda as pessoas estarem inscritas no centro de saúde, mas não terem um médico de família atribuído rapidamente. Levar assim muito tempo. Nessa situação, elas são comunicadas? Sim, porque não tem a ver com o médico de família, tem a ver com a informação. É a Maria, tem 46 anos, vive nesta zona, sai a lista. Okay. Está bem? Não tem a ver com isso. Okay. Porque senão acho que muitas mulheres não eram chamadas. Estava-me a lembrar da minha mãe, que nunca recebeu, está inscrita no centro de saúde, mas não tem médico de família. O nunca recebeu é que me preocupa. Nunca recebeu. E como ela tem histórico familiar, ela faz particularmente, mas nunca recebeu em casa. Mas isso também é uma questão de se dirigir ao centro de saúde e perguntar porque é que nunca recebeu. Ok. Pode estar a haver alguma falha no sistema. Nem ela nem a minha tia. São as duas seguidas, por causa disso. E isso é mais preocupante ainda. Ok. Mas eu vou-lhes passar esta informação, Facultei estes slides. Depois todos serão... A apresentação será partilhada, ela está a ser gravada, vai ser partilhada convosco a apresentação e tudo o que eu estou aqui a dizer. Por isso é que eu, quando digo algumas coisas, peço desculpa. Porque isto fica gravado e eu sou muito espontânea. Eu estou-me a controlar um bocadinho porque eu sou muito espontânea. Mas perdoem-me se eu disser alguma coisa menos desajustada para a gravação. Nós cortamos? Boa. Eu não costumo dizer disparates. Eu gosto de brincar. Eu brinco mais do que hoje estou a brincar, está bem? Porque eu acho que isto tem que ser informativo, mas ao mesmo tempo... Leve, está bem, agradável. Eu sei que o assunto, eu brinco sempre, mas quem é que quer ouvir-me falar sobre quem que não? Mas obrigada a todas por estarem aqui, está bem? Todos. Quem tem... A mim disseram que eu tinha que ir ano a ano porque tem historial familiar. A ver, se tem historial familiar vai ser seguida de outra forma, não é? Pronto. Até pode ir depois, se não tiver nenhuma razão, vá. Mas se tiver feito há menos de 6 meses, não vai repetir. Mesmo os centros chamam-me Ana. Porque as pessoas, o historial de família justifica que seja chamada de Ana Ano. Mas eu não tenho nada, graças a Deus. Ainda bem que assim continua durante um tempo. Mas é importante tomar conta de si, está bem? A detecção precoce faz parte. Então, como é que são recebidos os resultados? A mulher vai à mamografia, faz a mamografia nas unidades móveis. Se o resultado for negativo, recebe uma carta a dizer que está tudo bem, daqui a 2 anos será chamada.
Se houver alguma suspeita, não quer dizer que tenham cancro, está bem? Não se assustem. Se receberem um telefonema, não quer dizer que tenham. A mamografia pode ter ficado desfocada, pode haver ali alguma coisa que justifique que seja chamada ao Centro de Leitura e Aflições, é este CLA. E então fará o que os médicos, ou repete a mamografia, ou faz uma ecografia, ou até pode fazer uma biópsia. E pode não ser cancro, percebe? Pode estar lá um nódulo, que eu não sei os nomes das coisas, mas pode estar lá um nódulo que precisa ser seguido. E então a pessoa é seguida. Pode, se for positivo para cancro de mama, é feito o encaminhamento hospitalar para o local de referência que a pessoa escolher. Pode ser recomendado um controle mamográfico, ou seja, vir daí a 6 meses para fazer uma, não é mamografia, uma ecografia. Obrigada. Isto era o meu medo ontem. Era que me falhasse alguma palavra. Ecografia. E se foi só uma suspeita que não tem razão de ser ou porque a imagem não estava clara, regressa ao programa de rastreio. Ou seja, daqui a 2 anos será chamada. E é assim que se processa o rastreio de cancro de mama de base populacional. Se existirem dúvidas, até pode colocar essa dúvida aqui. Como posso entrar em contacto para estes números, não sei se querem escrever, 245-009-299, no caso de querer perguntar, ou então o 915-999-890. Podem tirar dúvidas, está bem? Eles ficam em Porto Alegre, este centro. Então, quais são os sinais de alerta? Aquilo que eu já falei, que são os sinais de alerta, que não querem dizer sintomas, está bem? Há muitos sinais de alerta que são só sinais que nós temos que estar atentos e temos que ir ao médico se houver alguma suspeita. E nós, mulheres, sabemos que o nosso corpo muda com a idade e muda todos os meses, certo? Há coisas que nós sentimos e que nós sabemos. Que eu vou falar aqui, mas que vocês vão pensar, mas eu sinto isto todos os meses. Então, provavelmente, isso é o vosso normal. Nós temos que conhecer o nosso corpo e temos que saber o que é o nosso normal. E o meu normal pode não ser o vosso. E o vosso pode não ser o meu, não é? Então, vamos estar atentos. Imaginem que sai uma secreção ou um líquido do mamilo, que pode ser incolor ou com cor. A cor pode ser sangue, não é? Sangue. Sentem um nódulo na mama. Isto é o que a maioria das pessoas associa a cancro. Sentem um nódulo na axila e que pode ser aqueles que assim, que quando a pessoa faz a depilação pode formar, mas depois desaparece, ok, mas são coisas mais persistentes. Uma alteração no aspecto do mamilo. Há mulheres que têm o mamilo retraído, um ou os dois, mas se nós não temos os mamilos retraídos e de repente retrai um ou os dois, atenção, isto é um sinal de alerta, certo? Tem que ir ao médico saber porque é que esta coisa aconteceu. Ou uma modificação no tamanho ou na forma da mama. Ficou assim maior, cresceu, uma ou as duas. Pronto, uma coisa mesmo muito diferente. Nós todos sabemos que durante o período cresce, não é? Ou então a dor e a sensibilidade. Está quase no período. Dói tanto, nem posso tocar. Pronto, isto é o normal. Mas se estas coisas persistem e se tornam diferentes do nosso normal, temos que estar atentas. Ou uma modificação, por exemplo, na pele. A pele fica assim, parece que tem erosão, ou parece casca de laranja. Temos que falar com os médicos. Quando chego a este slide, eu conto um pouco da minha história. Eu tinha 32 anos de idade, tenho 2 filhos, homens neste caso, mas tinham 3 e 5 anos. O mais novo tinha 3 anos e eu comecei a sentir subidas de leite. Subidas de leite ao fim de 3 anos. E eu dei pouco tempo de mamar, 3 ou 4 meses. Comecei a sentir subidas de leite e falei com o meu ginecologista e disse, olha, que eu sinto subidas de leite e que se aperto o mamilo sai assim, um leitinho, assim uma aguinha. Eu disse, não se preocupe, tem 32 anos de idade, é saudável, deu de mamar, teve filhos, deu de mamar, não tem história familiar, não fuma, não bebe, está bem? Um quadro perfeito, entre aspas, está bem? Pronto. Tudo aquilo batia certo. E eu, está bem, só que aquilo continuava, e ele dizia, não estimulo, está bem? Só que houve um dia que eu estava a fazer a cama, eles dormiam num beliche, o beliche era alto, eu estava de camisa de noite, fiz a cama, mexi muito os braços e aquilo pingou a minha camisa de noite e disse, isto não é nada normal.
mas nunca me passou pela cabeça que fosse cancro. Não é nada normal, eu preciso saber o que se passa com o meu corpo, vou falar com o médico. Falei com ele, insisti, disse, eu quero saber o que é que eu tenho. E ele disse, bom, não costumamos fazer mamografia, estou nova, mas vamos mandar fazer. Mandou fazer mamografia, fiz a mamografia, as senhoras no sítio disseram, tem aqui umas microcalcificações. E eu ouvi aquilo, micro. Está bem. É micro, não tem problema nenhum. E elas olharam para mim e disseram, mas olha que tenho que falar com o seu médico. Está bem, está bem. E elas perceberam, tem que falar com o seu médico hoje. Eu, está bem, eu falo com o meu médico hoje. Falei com o médico, depois de jantar, atenção que não havia telemóveis, está bem? Lembrem-se disso, que eu falei para a casa do médico, está bem? E então, falei com o médico e disse-lhe, olha, tenho microcalcificações. E ele, se tem microcalcificações, vamos ter que... Isto era uma ginecologista. Temos que abrir, vamos ter um anatomopatologista na sala que vai ver o que são essas microcalcificações e depois logo se vê o que é. Eu ouvi aquilo, lembro-me que fui ter com o meu marido e chorei porque eu não tinha uma única cicatriz no corpo e ia ter uma cicatriz no corpo. Eu, que sou muito brincalhona, hoje eu gozo comigo própria, está bem? Porque chorei de uma cicatriz e depois hoje tenho uma cicatriz daqui a aqui. Também chorei muito na altura, pronto. Mas brinco comigo. Eu rio-me comigo, sim, que chorei tanto por causa de uma cicatrizinha, depois foi uma cicatrizona. Mas pronto. Fiz a cirurgia, fui para a cirurgia sem saber se era cancro de mama. Isto foi a minha história, porque eram microcalcificações. Era cancro. Fiz mastectomia, fiz uma reconstrução, fiz quimioterapia, só não fiz radioterapia. Na altura fiz tudo a que se tinha direito. E na altura fazia-se tudo igual. Hoje em dia as terapias são adaptadas a cada tipo de cancro, à história familiar, à pessoa. Mas naquela altura era igual para todas. Fiz aquilo, estou bem. Sofri. Atenção, eu hoje falo disto porque já passaram 26 anos, não é? Mas falo disto assim, porque eu sempre falo disto assim, com esta leveza. Mas na altura custou-me, como é óbvio. Chorei muito. Era muito chorona. Chorei muito. E perguntei, porquê eu? Há quem não pergunte. Eu perguntei. Nunca tive essa resposta. Mas, não tive não. Sou única na família. 1, 2, 3 e que assim continuo. Não desejo a mais ninguém. Mas o que é importante? O que é importante é que fui tratada. Eu conto isto porquê? Para perceberem que eu segui aquilo que me estava a dizer, aqui há qualquer coisa que não está bem, vamos ver o que é, não é? Segui, insisti com o médico, foi feito, tratou-se e pronto, estou cá, estou bem e deu-me o privilégio de estar aqui sentada convosco e a falar sobre isto. E eu levo muito a sério esta sensibilização e estes alertas. Mas como eu disse que ia falar muito sobre a minha irmã, também vou falar. Essa minha irmã do meio diz... Passado uns anos de eu ter sido operada, assim, Sofia, tenho aqui um liquidozinho a sair do mamilo. Eu disse, já foste ao médico? Não. O que é que eu fiz? Zanguei-me com ela, como é óbvio. Mas não me zanguei muito porque era mais importante arregaçar as mangas e fazermos o que tínhamos a fazer. Marcou uma mamografia no sítio onde eu faço. Fomos as duas muito agarradinhas lá. Eu lembro de estar assim, e não falávamos assim as duas muito sentadinhas a ver o que é que aquilo ia dar. Não era cancro de mama. Era, sim, uma alteração na tireoide, teve que tomar uns comprimidos e está boa até hoje, percebem? Eu conto esta história porque um sinal de alerta não tem que ser cancro, tem que ser, sim, uma chamada de atenção para tratar. Eu tive cancro de mama, ela tinha qualquer coisa na tireoide, tratou, está ótima, mas ela fez o que tinha a fazer e eu também fiz o que tinha a fazer, está bem? A mim calhou-me um cancro, ela calhou-me uns comprimidos para a tireoide, pronto. Mas está tudo certo, está bem? O que importa é que a pessoa fique bem e continue a sua vida. Com alegria, feliz, está bem? Eu sou muito feliz, está bem? Isto é importante. Nós temos que ser felizes com aquilo que a vida nos dá. Seja bom, seja mau, é arregaçar as mangas e aproveitar o melhor possível, todos os dias. E que nem sempre corre bem, certo? Mas a vida é boa. Tem alguma questão neste momento? Olha que eu falo muito. Então, a Liga tem muitas formas de ajudar as pessoas. Então, chegámos ao ponto em que perceberam que o rastreio existe, os sinais de alerta são importantes ter em conta e saber que é preciso ir ao médico se aparecer algum,
E depois existe a Liga Portuguesa contra o Cancro, que tem vários tipos de respostas para as mulheres que estão com cancro de mama. E os outros cancros, está bem, mas como a mim me compete falar sobre cancro de mama, eu foco no cancro de mama, não é? Podem ter apoio social, ou seja, as pessoas mais carenciadas podem pedir ajuda à Liga naquele momento da doença, está a ver? Há pessoas que, por doença, ficam sem trabalhar e não estão a receber, precisam de alguma ajuda, ou para a alimentação, às vezes, esporádicamente, podem precisar até que se pague uma conta de luz. Isto não é igual para toda a gente, os casos são avaliados, está bem? Tem a ver com a história da pessoa ou as necessidades específicas da pessoa. E não vai ser para o resto da vida, vai ser pontualmente naquele momento da doença, dos tratamentos em que a pessoa não pode cumprir com as suas obrigações que tem na sua vida, não é? Apoio social pode ser para a alimentação, pode ser para medicamentos que o Sistema Nacional de Saúde não comporte, e há outros que, imagina, há cremes hidratantes, há complementos alimentares, há uma série de coisas que não são comparticipadas e que a Liga pode ajudar a pessoa. Podem ter, onde eu faço voluntariado, no Vencer e Viver, nós damos os próteses, os sutiãs, as mangas para quem ficou com o braço sem os gânglios linfáticos e o braço pode inchar, damos as mangas às pessoas que são comprovadamente carenciadas. As pessoas que não são comprovadamente carenciadas compram, e o valor também é menor do que numa loja, porque nós não somos uma loja, não temos objetivos comerciais. E quem está lá para fazer isso são voluntárias. Também não recebem, não é? Por isso fazem isto de coração para ajudar as mulheres com cancro de mama. Temos apoio psico-oncológico gratuito, consultas de psico-oncologia para os doentes e para os seus familiares, está bem? Apoio jurídico, ninguém vai a tribunal com as pessoas, mas informam sobre, às vezes, os direitos que têm na compra de uma casa ou no seu trabalho, que às vezes a entidade patronal não é a mais compreensível, e podem ajudar nos seus direitos ou na compra de uma casa. Podem existir várias dúvidas quando a pessoa se depara com um diagnóstico de cancro de mama. E o apoio jurídico ajuda a esclarecer essas dúvidas. Temos também informação, temos um número específico para dar informação, temos consulta de nutrição gratuitas, consultas de cessação tabágica também gratuitas, se alguém precisar, por favor, procure, e temos o apoio emocional, que é esse que eu vou falar agora, que é o Movimento Vencer e Viver, é onde eu especificamente faço o voluntariado, eu faço voluntariado. A Liga nasceu no espaço do IPO, há mais de 84 anos. E por isso, no Núcleo Regional do Sul, que é o nosso, está muito ligado ao IPO. Não é IPO, não é? Nós somos uma entidade diferente, mas estamos naquele espaço. E por isso o espaço do Vencer e Viver é nos pavilhões da Liga Portuguesa contra o Cancro, no recinto do IPO. Se alguém conhecer alguém que tem cancro de mama, podem divulgar esta informação, podem partilhar esta informação. É um movimento de entreajuda que nasceu a nível internacional há mais de 60 anos, pela mão da Teresa Lasser, que percebeu que ela foi operada a um cancro de mama e ela era uma mulher muito dinâmica e descobriu, lembra-se, não havia internet, não é? As coisas não eram tão fáceis de descobrir e também não havia tanta informação sobre as próteses, sobre como adaptar a roupa, e então ela sozinha foi descobrindo uma série de coisas e começou a conversar com as pessoas à sua volta, no hospital ainda. E os médicos perceberam que as mulheres com quem ela falava desta forma aberta e mais positiva, transmitindo esperança, começaram a perceber que essas mulheres que tinham sido tocadas por ela reagiam melhor aos tratamentos, aceitavam melhor o diagnóstico e tudo o que tinha que ser feito corria melhor. Mais fácil, não é? Porque a pessoa, quando está em negação ou quando está com raiva ou irritada, o que seja, todos os sentimentos que nós podemos ter com um diagnóstico destes, essas mulheres reagiam melhor e era mais fácil tratá-las. E então criou-se um grupo organizado que se chama Reach to Recovery e cresceu para várias partes do mundo, inclusive a Portugal. Não se chama Reach to Recovery aqui, chama-se Vencer e Viver, que foi o nome que foi criado na altura há 40 e tal anos. E existe
em Lisboa, no Porto, em Coimbra e em outras zonas, Évora, Beja, Porto Alegre, Setúbal, Santarém, existe em Bragança, existe nos Açores, existe em Madeira. Estamos em toda a parte, por isso, se conhecerem alguém, podem nos procurar. São voluntárias, são mulheres que já tiveram cancro de mama e que estão lá para apoiar outras mulheres que também estão a passar por um cancro de mama. E é um apoio emocional e material. O emocional é que quando nós estamos em gabinete, a mulher senta-se connosco, fala, desabafa, faz-nos perguntas, não somos médicos, mas faz-nos perguntas, pode chorar, pode rir. Sabem que quem está com cancro às vezes tem um peso enorme de que acha que... Eu já ouvi, eu não me posso rir. Eu disse, mas não pode porquê? Porque eu estou com cancro. Está bem, está com cancro, mas a sua vida continua e rir é tão bom e faz tão bem, por isso se tiver vontade, ria-se. Mas se tiver a chorar, se tiver vontade de chorar, chore. Só não se entrega ao choro, mas chore. Chorar também faz bem. Lava a alma, lava a cara, não é? Por isso, é um momento em que essas mulheres podem fazer o que quiserem ali dentro, com a certeza de que o que nos disserem não vai sair dali. E nós ouvimos muitas vezes, eu nunca tinha dito isto a ninguém. E é uma coisa, nós não podemos de todo repetir, como é óbvio, mas vejam o que isto quer dizer que elas sentem que há ali um espaço e um momento em que elas podem desabafar. E algumas choram connosco por dizer, eu não posso chorar ao pé da minha família, porque eu sou o pilar, porque eu é que aguento tudo, porque eu estou doente, mas eu é que passo energia, eu é que, não é? Isto acontece. E por isso há ali um momento de desabafo e do que elas quiserem. E estes momentos podem ser uma vez ou podem ser repetidos. É o que a mulher tiver necessidade. E os familiares e amigos também podem nos procurar. Está bem? E depois, para além deste apoio emocional, que é muito importante, temos o material, porque ligado ao cancro de mama, as mulheres fazem uma cirurgia. Hoje em dia, nem todas fazem mastectomia, por isso nem todas vão precisar da prótese e do sutiã. Mas vão precisar do sutiã pós-cirúrgico, que nós também temos. Podem precisar, imagine que tiram os gânglios linfáticos da axila. E quando uma pessoa não tem os gânglios linfáticos da axila, o sistema linfático fica incompleto e o braço pode inchar. Já viram? Braços inchados, não é? Isso é o linfedema que se instalou e as mulheres têm que fazer fisioterapia, mas depois têm que usar uma manga elástica, porque senão o braço continua a inchar. Há muitos anos mesmo, não se sabia o que se sabe hoje, não havia a fisioterapia que se sabe, e havia mulheres que chegavam a amputar o braço porque o braço era tão grande que a mulher não conseguia fazer nada porque tinha que carregar o braço. Isto são situações extremas, está bem? Já não existem, mas existiram. E a medicina evoluiu muito. E por isso hoje há a fisioterapia. Quando as mulheres fazem esvaziamento ganglionar, são logo informadas do que é que têm a fazer, do que é que podem e não podem fazer. Por isso, a informação, a literacia em saúde é muito importante para tudo. Também para essas mulheres. Então, temos material que pode ser oferecido gratuitamente ou comprado a outros preços. Fazemos visita hospitalar aos hospitais onde temos protocolo. Aqui no IPO, nós todas as semanas, todos os dias, vamos ao 6º e ao 4º piso, ter com as mulheres que foram operadas ao cancro de mama para divulgar o nosso trabalho, para ter ali um momento de conversa, se for essa a vontade das mulheres, e para deixar... Nós temos folhetos, temos livros, este é o livro do Vencer e Viver, em que é entregue a todas as mulheres que foram operadas a cancro de mama, que tem informação rigorosa e fidedigna, não é? Porque há muita informação na internet que as pessoas procuram e às vezes não é a melhor para terem. Por isso nós entregamos isto a todas as mulheres, até àquelas que nos dizem eu não sei ler. Não faz mal, terá algum familiar que pode ajudá-lo, não é? E nós deixamos isto e deixamos um saquinho de algodão que é feito pelas voluntárias da costura, porque as mulheres saem com drenos. E então o hospital dá um saco plástico e nós damos um saquinho de pano com o tecido que nos vão dando, e é um saquinho muito mimoso e que as senhoras gostam muito. E damos também a quem precisa de uma almofadinha de algodão, também feito pelas voluntárias da costura, que é a almofadinha temporária, para quando as mulheres saem com os pensos e com tudo, saem com aquela almofadinha e depois, mais tarde, quando sara a cicatriz, então podem escolher o seu sutiã e a sua prótese, se for caso. Se fizeram só uma tumorectomia ou uma cirurgia de reconstrução, não vão precisar da almofadinha, mas precisam do sutiã pós-cirúrgico que podem vir, que compram depois no Vencer e Viver, ou onde quiserem. E outras das nossas
Não é obrigações, é Competência. competências, obrigada. Não estava a ouvir bem. Então, outra das nossas competências é fazer estas ações de sensibilização. Porque realmente elas podem ser feitas por qualquer pessoa que saiba dizer isto que eu estou a dizer. Mas, na minha modesta opinião, tem outro impacto quando é feito por alguém que já passou pelo cancro de mama, porque pode falar na primeira pessoa e dar exemplos que são importantes para explicar à pessoa. O cancro não acontece só aos outros, acontece a qualquer pessoa. O importante é detectá-lo o mais precocemente possível. Então, lembram-se de que apoios disponibiliza a Liga Portuguesa contra o Cancro à pessoa com um diagnóstico de cancro de mama? Lembram-se que tínhamos esta pergunta? Qual foi a que escolheram? Todas. Pagamentos de medicamentos, próteses mamárias, cabeleiras, consultas de psico-oncologia, aconselhamento jurídico, movimentos de entreajuda, que é o Vencer e Viver, todas as respostas anteriores, porque a Liga realmente faz tudo. Isto. Está bem? Então, vamos relembrar. Se preencher os critérios de elegibilidade, isso é uma palavra difícil, participe no rastreio de cancro de mama. Lembram-se dos critérios? Dos 45 aos 74, não ter sintomas, não ter próteses, não ter feito uma mamografia há menos de 6 meses, não ter tido cancro de mama, não ter uma mastectomia, certo? Participem no rastreio. Se detectar algum sinal de alerta, que não quer dizer que seja sintoma, mas sim um sinal de alerta, marquem uma consulta com o médico. Com medo ou sem medo, não interessa, o medo é o melhor amigo do cancro, percebem? Faz com que a pessoa não vá ao médico, vá protelando a ida ao médico e às vezes pode ser tarde demais, está bem? Por isso, com medo ou sem medo, vão ao médico. Lembra-se que eu fui agarradinha à minha irmã? Muito agarradinhas as duas? Com medo, de certeza. De certeza não. Estávamos com muito medo, mas fomos. Fizemos o que tínhamos que fazer. E a detecção precoce é essencial para um bom prognóstico e um tratamento eficaz. Bem? Uma questão. Todas? Uma mulher pode contactar a Liga caso suspeite que está ali qualquer coisa estranha para fazer uma mamografia sem ir primeiro ao médico? Não, porque nesse caso é porque tem um sintoma. Está a ver? Tem um sintoma. É sem sintomas. Se tiver uma suspeita, deve falar ou com o seu médico de família ou com o seu ginecologista, com alguém, para marcar uma consulta. E se a consulta levar um ano, como muitas acontecem? É um grande problema. Ok. Espero que não. Mexa-se, faça tudo o que puder para dar a volta ao sistema. A rapidez, no cancro, a rapidez é importantíssima. Muitas acabam por falecer mesmo por causa dessa... Não são muitas, não são mesmo muitas. Houve um agravamento, sim, por causa do Covid. Houve um agravamento, sim. É público, houve um agravamento de casos de cancro mesmo, porque a detecção precoce de qualquer tipo de cancro. Sim, de qualquer tipo de cancro. A detecção precoce faz toda a diferença, não é? Podemos estar a falar de uma coisinha pequenina que facilmente operável e está ali naquele local e resolve-se, com químio, com rádio, o que seja, mas resolve-se. Ou o cancro poder alastrar-se para outras zonas e aí... Sim, e aí o tratamento já é totalmente diferente e já é para o resto da vida. E é isto que se quer evitar. Por isso, a detecção precoce, quando há suspeita, a pessoa sente uma borbulhinha. Ok, tenho uma borbulha. Está bem. A borbulha continua. A borbulha continua. Então tem que ir ao médico. A ver? Nós temos que insistir. Não tem que ser cancro, está bem? Isto também quero que vos diga. Não, eu não quero ninguém assustado. Quero sim com... Não é assustado, é informado. Isso é que importa. E depois desafiar-vos. Já no fim do mês de 30 de outubro a 2 de novembro, 30, 31, 1 e 2 de novembro, vai acontecer o peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro. Nós não temos apoio do Estado, nós vivemos tudo isto que nós fazemos, tudo, os folhetos, as nossas ações, aquilo que nós oferecemos aos doentes oncológicos, é tudo através do dinheiro que
todos nos dão, quer seja no peditório, a moeda, a moedinha, as moedas, as notas que põem nos cofres do peditório, ou depois por donativos que uma empresa dá, ou que há uma corrida, uma caminhada pode angariar, está bem? Desculpe. Diga. Este mail é relativo a todos os campos, não é só do Danone. É o núcleo sul, sim, é o núcleo sul, é geral. Depois pode colocar as questões que quiser e depois é encaminhada para o que tiver que ser, está bem? Por isso ficam todos convidados a participar no peditório. O que é participar no peditório? É dizer, é ir ao site da Liga e inscrever-se. Eu tenho tempo, nestes dias eu tenho 2 horas, 3 horas no dia 30 de outubro, à tarde, em Queluz, que é onde eu moro. Pronto. Eu, em Queluz, posso fazer o peditório. E quero fazer. Com quem é que eu devo falar? Vocês serão contactadas, está bem? E tenho que estar na rua a pedir. Eu faço peditório e gosto muito de fazer. A primeira pergunta, quer ajudar a Liga Portuguesa contra o Cancro? Às vezes é mais difícil. Depois, a partir daí, é quase viciante. Começar a perceber, eu estou a fazer uma coisa que não me custa nada e que vou ajudar tanta gente. E aquelas moedas começam a entrar e a pessoa começa... É muito engraçado. Experimentem. É uma experiência muito gira. E ouve-se coisas extraordinárias. Quem gosta de pessoas... E quem não gosta? Mas toda a gente gosta de pessoas, não gosta? Quando eu digo quem gosta de pessoas, é quem gosta de lidar e ouvir. Atenção, não me interpretem mal, não é? Vai cortar esta parte, não vai? Oh, credo, meu Deus, como é que eu vou dizer? Não, quem gosta de ouvir, de conhecer, e eu acho interessantíssimo as pessoas, até aquelas pessoas que me dizem que não e que vão zangadas, eu acho isto tudo interessante, porque é o ser humano, é muito engraçado mesmo, está bem? E eu sei que foram pondo questões, mas estou aqui disponível, não sendo médica, é verdade, tendo só mais alguma experiência. Querem fazer alguma questão? Querem partilhar alguma coisa? Para todos aí em casa, elas não querem nem eles querem falar. Eu assustei-as. As terapias alternativas ficavam muito caras para a Liga. O que é que chama de terapias alternativas? Eu sou leiga na situação. Está bem, eu também se calhar. Talvez acupunturas, a massagens para os braços quando ficam sem as glândulas que referiu. Sim. Aí eu por acaso... Talvez reiki, não Sim. sei, assim coisas... Então é assim, os grupos, a Liga está, aqui no Núcleo Sul, está bastante espalhada temos grupos de apoio em Setúbal, Évora, Beja, Porto Alegre, Faro, temos vários grupos de apoio e em muitos grupos de apoio há, eu não sei se diz reiki, consultas ou... pois, eu também não sei Sim, dizer. fazem reiki, fazem reiki e é gratuito. Temos... Sim, desculpe. Têm voluntários que dão o seu tempo à Liga e fazem. Por isso é uma coisa que se faz. E está bastante, não digo que haja em todos os sítios, mas onde houver um voluntário que proporcione, faz-se. A acupuntura que eu tenho conhecimento, não. E não sei mesmo qual é a relação da acupuntura. Não sei. A fisioterapia ao braço, sim, muitas vezes a Liga ou proporciona, ou a Liga faz cursos de formação para os fisioterapeutas e depois indica às pessoas onde é que estão e temos um médico no IPO que é pago pela Liga que continua a dar essas consultas às pessoas. A Liga tem muitas ramificações, ou seja, dá respostas em muitas coisas. Eu não sairia daqui hoje se tivesse falado tudo. Estão convidados também a ir ao site da Liga e procurar respostas para muitas coisas. Mas sim, é uma boa questão. Calculo que se os médicos justificarem, calculo que a Liga pode ajudar de alguma forma, mas lá está, é caso a caso. Infelizmente. Não sei qual é o caminho. Mais alguma questão? Eu queria... Diga. Por que as mulheres com prótese não podem participar do rastreio? Porquê que as mulheres com prótese não podem participar no rastreio? Eu não sei muito bem, mas provavelmente é porque o tipo de incidências, é como se chamam as mamografias, têm que ser feitas de outra forma. Não sei mesmo, é uma boa pergunta. Eu sei como é que eu faço as mamografias, porque eu aqui tenho uma prótese de silicone
na maminha da reconstrução, na outra mama eu tenho um bocadinho de silicone para ficar um bocadinho mais parecido. E sei que as minhas mamografias são feitas ali de uma certa forma. E eu fiz a semana passada e tive que repetir porque a prótese se calhar não permite uma leitura tão boa. Não sei, não estou a ser nada profissional, porque eu também não sou médica, por isso não lhe sei responder. Vou questionar isso. Tá bem. Desculpe. Obrigada. Mais alguma questão? Sim, só mais uma pergunta, está bem? Vamos encerrar porque temos coisas para fazer, né, Manela, a seguir? Diga. Mais uma pergunta. Podem ser feitos os donativos? Para onde é que podem ser feitos os donativos? Há várias formas. Pode ser feito através de transferência bancária, pode ser feito através do MBWay e pode ser feita durante o peditório, que já está aqui. Se a pessoa quiser, imagine, quer fazer uma quantia um bocadinho maior e quer ter o recibo de donativo, convém fazer através de transferência bancária para ter o comprovativo e pedir, olha, fiz esta transferência, agradecia que me enviassem o meu nome, a morada e o número de contribuinte para eu ter o comprovativo. Há empresas que fazem isso, têm benefícios fiscais, não é? Isso. No site tem essa informação toda, está bem? Uma vez que já estamos limitados no tempo... Vamos fazer uma fotografia, não é? Porque quando eu digo que temos coisas para fazer, era aproveitar que as pessoas estão todas... Sim, vamos fazer uma fotografia fazer a fotografia, todos juntos. Sim, pronto. E resta-me agradecer a todos os que estiveram aqui. Obrigada pela vossa participação. Espero que tenham ficado esclarecidos e que vão mais informados. Está bem? Obrigada a todos.